Olá a todos, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Carlos Tonazio, sou enfermeiro estomaterapeuta, mestre em bioengenharia e sou apaixonado pelo tratamento de pessoas com feridas. Na verdade, nos últimos 20 anos, foi o meu foco principal de estudo, foi o tratamento de pessoas com feridas, porque a gente sabe que existe uma evolução mundial e a gente precisa acompanhar as tecnologias, os avanços na área da saúde. E aí, eu gostaria de falar uma coisa muito importante com vocês, com relação às terapias adjuvantes. A gente tem a laser terapia, nós temos a ozonioterapia e outras terapias adjuvantes. E aí muitas pessoas fazem o curso de laser, fazem o curso de ozônio e acredito que sabem tratar feridas. O tratamento de feridas ele é muito mais complexo. Hoje ele é uma especialidade mundial. E na maioria das vezes uma especialidade do enfermeiro, tá certo? Na maioria das vezes. E a gente tem esse profissional como referência, não só no Brasil, como em outros países, como carro-chefe do tratamento de feridas. E aí a gente tem que pensar que o tratamento de feridas ele é muito mais amplo. É por isso que eu sempre falo que eu não faço curativos, eu trato pessoas com feridas. E aí, independente se está no consultório, se está na atenção domiciliar, a gente precisa começar a partir da pessoa. Fazer uma boa coleta de dados, fazer um bom exame físico, testes, como o índice tornozelo-braço é um dos testes, e outros tantos que a gente tem para poder conhecer essa pessoa. E depois, e às vezes é necessário também você solicitar exames laboratoriais para entender, porque a gente tem hoje as feridas de difícil cicatrização. A maioria das vezes ela está relacionada à presença de biofilme. Contudo, aquelas feridas arrastadas, você pode ter, eu costumo falar para os meus alunos que você tem duas situações. Primeiro, você pode ter uma pessoa com problemas de saúde que precisa de intervenções médicas, de medicamentos, de controle, e a ferida não está respondendo por isso. Mas existem aquelas feridas, que você tem uma pessoa saudável, que ela não tem problema de saúde nenhum, e ainda assim essa ferida não desenvolve. Então, o que está acontecendo? Então, você vai ter que voltar o seu olhar também para a ferida. E aí tentar identificar os problemas, a causa dessa ferida estar arrastada e ela não cicatrizar. Que pode ser o biofilme, como eu falei, pode ser presença, desequilíbrio das metaloproteinases e uma série de outros problemas. E aí você precisa intervir. Você precisa conhecer o que é a higiene terapêutica, você precisa estar preparado para fazer o desbridamento do leito da ferida, instrumental com lâmina, você precisa conhecer o que é e fazer o remodelamento de bordas, você precisa saber selecionar a solução ideal e aí chegar onde todo mundo está ansioso, que é a cobertura. Mas antes disso, aí sim você vai introduzir essas terapias que são adjuvantes. A ozonioterapia, laser terapia, tem terapia por pressão negativa, são terapias que elas realmente mudam o curso da resposta daquele tratamento, contudo tem que ser bem indicado, tem que ser individualizado. Então na ozonioterapia você tem que saber fazer a indicação correta e a via correta e usar corretamente. Na laser terapia, fotobiomodulação também, você quer o que? Controlar inflamação, modular a inflamação, controlar a dor, você quer estimular a cicatrização, você quer controle de carga microbiana. Então, uma série de fatores que existem. Então, a gente tem que entender que a ferida, ela tem necessidades próprias. E aí você tem que avaliar a pessoa, saber como essa pessoa está e o que essa ferida está precisando. E aí sim, após você ter colocado essa terapia adjuvante que você elegeu, você vai pensar na cobertura ideal, que tem que responder às necessidades clínicas dessa ferida. Então não adianta falar como vou aplicar uma espuma, como vou aplicar o hidrogel, como vou aplicar uma tela. Isso a gente vai saber fazer, a gente vai aprender a fazer, essa é a parte mais fácil. Eu tenho que saber desenvolver o raciocínio clínico e aliar tudo isso. Então, eu escolhi lá a cobertura adequada, mas ainda tem uma outra pergunta. Qual é a etiologia? Qual é o padrão ouro do tratamento daquela ferida? É uma úlcera venosa, uma úlcera mista, uma úlcera arterial, uma alteração nos pés relacionados a diabetes, é uma lesão por pressão, é uma queimadura? Cada uma vai ter um padrão ouro e eu preciso também saber aplicar esse padrão ouro. E ainda não para aí.
Eu preciso saber que essa pessoa, ela vem no meu consultório, eu vou na casa dela, às vezes uma vez por semana, que seja 2, mas ela vai estar sozinha, então eu preciso fazer um plano terapêutico. Então esse plano terapêutico ele tem que ser feito no consultório, no atendimento domiciliar, para que essa pessoa siga as orientações, as recomendações, e aí sim você tenha sucesso no tratamento de feridas. Então a gente não pode banalizar. O tratamento de feridas hoje é sim uma especialidade. Eu não faço curativos. Eu trato pessoas que têm feridas. E muitas vezes as feridas que nos chegam são aquelas feridas que estão arrastadas, que já se tentou de tudo e ainda assim não respondem. Então a gente precisa aliar todo esse saber. Saber avaliar o indivíduo, saber avaliar a ferida, saber implementar as melhores práticas do tratamento de feridas e saber também usar as terapias adjuvantes e o padrão ouro e as orientações necessárias para essa pessoa às vezes mudar o estilo de vida dela para que aí sim essa ferida responda. Então, tratar pessoas com feridas não é simplesmente trocar um curativo, é você oferecer um cuidado. Por isso que na equipe de enfermagem a prescrição do tratamento de feridas é privativa do enfermeiro, porque tem que estar dentro do contexto da consulta de enfermagem, do processo de enfermagem. Você tem que saber identificar problemas, estabelecer diagnósticos de enfermagem, você tem que saber fazer o plano de cuidados com as intervenções e avaliar essas intervenções para saber se elas realmente são efetivas ou não, ou se você precisa de mudar qualquer aspecto. Então é isso. Eu gostaria de chamar a atenção para as pessoas entenderem que o tratamento de feridas não é trocar curativos, é muito mais do que isso, e ele exige conhecimento. Eu preciso entender o que é uma úlcera venosa, qual a fisiopatologia dela, onde que eu vou intervir, qual é a causa, como eu vou mudar essa causa, e assim como nas demais feridas. Então é isso, eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto. Então vamos estudar, vamos nos preparar e vamos levar uma assistência de qualidade, resolutiva e segura para os nossos clientes, os nossos pacientes. Um abraço a todos.